Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém. Todos sejam bem-vindos nesta noite, aleluias. Queridos, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. O Senhor tem ministrado há alguns dias no meu coração uma palavra sobre o reino de Deus, e todas as vezes que eu olho para o que Jesus viveu na terra, ele estava unicamente, exclusivamente vivendo este reino ao qual ele dissera: é chegado a vós o reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 6, lá no finalzinho do capítulo, fala de que o reino ele deve ser buscado em primeiro lugar, é a sua justiça. E tudo o que Jesus estava vivendo era o reino e a prática da justiça. E nesta noite eu quero voltar a um assunto. Eu tenho liberado essa palavra aqui nas nossas igrejas, sobre este reino. Outro momento eu falei sobre o que é o características, mas eu tenho me apegado muito aos valores do reino de Deus. 10, versículo de número 25, fala assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Observe aqui que era um homem conhecedor, uma pessoa que era para interpretar a própria palavra de Deus, ou seja, ele queria colocar Jesus à prova, ou que ele dissesse alguma blasfêmia, ou que ele fosse contradizer a própria lei, a própria palavra. Mas Jesus olha para ele no versículo 26 e diz assim: observe que este homem, doutor da lei, ele pergunta: o que eu devo fazer para entrar, para herdar a vida eterna? Se lembre que herança, aquilo que você herda do seu pai, muitas vezes são coisas, mas essas coisas ao longo do tempo, talvez você possa perdê-las, ok? Mas um legado você nunca perde, porque o legado é uma herança que é deixado dentro de cada um de nós e não fora. Então, herança são coisas, legado é algo que é colocado e deixado dentro, mas algo que é colocado e deixado. Sabe que, vamos dar um exemplo, quando eu falei um pouco disso aqui, onde que eu estive esses dias ministrando ali na fronteira, e lá o povo conhece muito bem, porque eles lidam com o gado. Eu usei uma ilustração. Imagine você, um momento que você está galopando, né, com o cavalo, olhando as cercas onde que está o seu gado, e de repente você olha lá um palanque ou uma cerca está caída no chão, e o gado possivelmente vai fugir. E o que você faz? Todos eles foram unânimes em dizer que eles iriam parar e consertar ou arrumar uma forma para que o gado não saísse até eles retornarem para consertar. Isso é o correto de se fazer. Ou talvez quando você está em casa, já imagina a cena, talvez você já passou por isso. Você chega em casa no horário do almoço, a comida não está feita. Você vai deixar de almoçar porque a comida não está feita? Você vai fazer o almoço, sim ou não? Então nós estamos falando de algumas atitudes que nós devemos fazer, que estão diante dos nossos olhos, são coisas que estão tão claras, que muitas vezes passa desapercebido. E olha o que Jesus responde para ele, versículo 26. Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei, e como o interpretas? E isto ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amar
Amarás o teu próximo como a serva, entendedor, intérprete da lei. Ele trouxe o primeiro e o maior de todos os mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, ok? Como que a gente deve amar a Deus? Ele declara: de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e entendimento. E dessa maneira, como amamos a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Certa vez Jesus, quando ele anunciava a esse respeito, um discípulo olha para ele e perguntou assim para ele: quem é o meu próximo? E quando ele declara e pergunta quem é o próximo, ele está falando, e abertamente Jesus, ele disse que abertamente quem que dorme com você, quem que está dentro da sua casa, quem que são os seus filhos, seu marido, sua esposa. Ou seja, ele está falando primeiro os da casa. Então, quando eu observo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e entendimento, ele está falando com tudo que eu sou, entre corpo, em alma e espírito. Se eu não consigo amar o meu próximo, logo eu vou conseguir amar a Deus, porque ele está falando de algo relativo à forma com que eu me amo. Eu preciso amar o meu próximo, aquilo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o meu próximo, aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Ele está falando de Atos capítulo 1 e 2 em diante. Eles viviam atos de justiça. Todos que tinham necessidade de comer, comiam. Todos que precisavam de roupas, tinham roupa. Eles vendiam tudo que tinham para que todos tivessem tudo. Não havia diferença social, não havia rico, não havia pobre, não havia distinção de raças ou etnias. Até porque eu ouvi uma expressão hoje muito interessante de um cientista dizendo que, falando um pouco sobre raça, perguntaram para ele de qual raça ele era, ele respondeu: eu sou da raça humana, assim como você e como todos nós. Mas quando você começa a distinguir e separar, então ele está falando assim, ele está dizendo que muitas vezes os nossos valores acerca do que é amar a Deus é muito, talvez, distorcido pela sociedade e a cultura que vivemos, porque é difícil amar pessoas que estão longe. Você vai amar o seu próximo, sim, é o pai, é tua mãe. Você vai fazer o que for possível para ajudar, sim ou não? Então quem dirá os pais, os avós, vai fazer de tudo para ajudar. Mas aí Jesus, versículo 8, diz assim: então Jesus lhe disse, então respondeste corretamente. Faça isso, então viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo uma parábola. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, aos quais, depois de tudo o que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, e retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de longe. Semelhantemente, um levita que descia por aquele lugar, vendo-o também, passou bem longe. E certo samaritano que seguia pelo mesmo caminho passou mais perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e ali tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se lhe alguma coisa lhe faltar, eu te indenizarei quando eu voltar. E Jesus pergunta para ele: qual destes homens te parece ter sido o próximo
do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Preste bem atenção aqui, eu quero que você observe, eu quero que você se identifique com esses personagens desta história. O primeiro personagem que nós estamos falando de Jesus. Segundo, desse doutor da lei, o estudioso, o intérprete da lei. Terceiro, os salteadores. Quarto, o sacerdote. A linguagem de hoje, os pastores. Quinto, os levitas. Sexto, o bom samaritano, que ele já foi tido chamado como um bom samaritano. E sétimo, um hospedeiro. Na linguagem que Jesus estava querendo dizer, preste bem atenção, os valores de um salteador, de um ladrão, de um bandido. No entendimento dele, quando uma pessoa vem te roubar, o ladrão, ele deve pensar mais ou menos dessa maneira: o que é seu é meu, e o que é meu é meu. Esse é o entendimento, é a lógica de um ladrão, de alguém que rouba. O sacerdote viu de longe, talvez no seu coração ele pensou assim: não é a ovelha do meu pasto, é de outra igreja. Ele passou bem longe, bem distante, fingiu que não viu, porque não é problema meu. É um problema sim que deve ser resolvido, mas não é um problema meu. O pastor dele que se resolva. Aí passou o levita e viu de longe e disse: eu vou passar mais longe ainda, porque este não é o meu ministério. Eu não fui chamado para cuidar de pessoas, fui chamado para cantar, fui chamado para tocar. Este não é o meu ministério. Passou mais longe ainda. Deixa isso para os pastores, deixa isso para os missionários. Aí vem um bom samaritano. Preste bem só, os samaritanos não se davam com os judeus. O samaritano aqui nessa história aqui era uma pessoa improvável. Entende? Mas olha o entendimento do samaritano. Com a atitude do que ele fez, preste bem atenção, ele pegou, parou a carroça, cuidou das feridas, colocou azeite e vinho, que era o remédio mais usado da época. Ele pegou o seu veículo de transporte, talvez hoje nos nossos dias, o nosso carro, colocou aquele homem ali em cima daquele animal e levou ele para uma hospedaria. No entendimento dele, era assim, ó: o que é meu é seu. E o que é seu, é seu. Você está entendendo aqui a questão de valores? E olha aqui, o último personagem é o hospedeiro. O hospedeiro, ele diz assim, no entendimento dele: eu te ajudo se você me pagar. Eu faço tudo o que você quiser, mas eu tenho que ter uma recompensa. Eu preciso ter um benefício. E Jesus olha para aquele entendedor, intérprete da lei, e pergunta para ele: qual destes homens parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos? Os valores que nós estamos vivendo nos nossos dias estão totalmente distorcidos, porque em parte nós olhamos problemas de outras pessoas ou de outras igrejas e dissemos: vamos passar de longe, não vamos se meter, porque isso não tem nada a ver comigo. É de outra igreja, é de outra denominação, é de outra religião, nós não temos nada a ver. Ou a gente diz muitas vezes no nosso coração, dizendo: não, que nem o levita, esse não é o meu ministério, eu não fui chamado para isso. Ou temos talvez o entendimento: o que é seu é meu, eu quero o que você tem. Talvez questão de cobiça: o que você tem eu quero para mim. Ou como o hospedeiro: eu te ajudo sim, mas eu preciso algo em troca. Você já pensou e parou para analisar se Deus estivesse nos tratando desta maneira? Preste bem atenção que quando Jesus pega e usa a expressão do bom samaritano, ele está falando de uma pessoa improvável. Ele está falando de uma pessoa que não foi chamado para fazer, ele não foi chamado para cuidar de pessoas. E observe que
Este bom samaritano, além de ter feito o que ele fez, a Bíblia diz aqui no texto que ele pegou 2 denários, 2 moedas de prata, que naquela época correspondia a uma diária, um dia de trabalho. Você calcula mais ou menos quanto que é o dia do seu trabalho? Ele pagou adiantado para que aquele hospedeiro cuidasse daquele homem. E ainda disse: se ele tiver mais gasto, quando eu retornar eu passo aqui e ainda pago. Olha o entendimento do coração dele, porque o texto diz que ele se encheu de compaixão. Ele viu uma necessidade, ele não cruzou os braços, e ele foi lá e fez. No entendimento do coração dele, o que é meu é seu. E olha como que são os valores do reino. A Bíblia diz assim, ó, que é dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Porque quando nós damos, essa é uma cultura muito interessante lá para o judeu, principalmente o judeu de Israel. Se você vai na casa de um judeu, você não fica olhando para os objetos da casa dele, porque ele vai entender que você está cobiçando o que ele tem. Você vai chegar, ai que bonitinho esse vidrinho, dá para botar o óleo. Ele vai pegar esse negócio, esse objeto, e vai falar assim: toma, é seu. Ele prefere te dar, porque o que é dele é seu. Por quê? Para que você não peque contra a vida daquela pessoa pela cobiça. Você está entendendo a questão de valores? Agora vamos trazer para a nossa realidade. Quem é o teu próximo? Quem é que Jesus está mandando, nos dando ordem, abrindo os nossos olhos para amarmos como amamos a Deus, como desejamos que Deus nos ame, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, do nosso coração, da nossa alma. Ele está falando de vontades, desejos, emoções. Olha o que a Bíblia diz, que a forma com que Jesus nos amou não foi só com palavras, não foi só com sentimento, mas principalmente com atitudes. E quando a Bíblia fala do que é o amor, ele está falando que ele é sofredor, ele está falando de renúncia, ele está falando de entrega. Ele não está falando muitas vezes ali dentro do contexto do que é o amor de Deus. Ele não está esperando nada em troca. Ele apenas entrega, ele dá. O que é meu é seu. Você entende isso? Por isso que é muito fácil agora então de entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era isso que esse homem estava perguntando para Jesus. Talvez aqui, a história aqui, versículo 37 diz assim: e respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. E olha a resposta de Jesus: vai e procede de igual modo. Olha para o teu irmão e diga assim: vá e faça o mesmo. Isso é muito difícil para a nossa realidade de hoje. Isso é muito difícil pela lógica e a cultura ao qual nós estamos inseridos nos nossos dias. Fazer o mesmo que desejamos que fizéssemos por nós. Você já precisou da ajuda de alguém? Sim ou não? E olha o que a Bíblia nos ensina: dando que se recebe. Sabe, tem gente que quer colher, mas não semeia. Tem pessoas que querem ser amadas, mas não amam. Tem pessoas que querem ser ajudadas, mas não ajudam. Tem pessoas que precisam, mas por causa de vários fatores, talvez um deles seria o orgulho de pedir ajuda. Aquele homem que apanhou, talvez estivesse inconsciente, desfigurado, arrebentado. O estado que aquele homem estava, ninguém precisava dizer. Ele talvez não precisasse dizer que ele precisava de ajuda. E quantas pessoas têm passado pelas nossas vidas ao longo da necessitadas de ajuda. E nós corremos de uma forma
de uma forma diferente. Queremos a salvação. Não vamos se meter com aquilo que não é do nosso interesse. Não vamos botar o dedo naquilo que nós não temos capacidade. A Bíblia diz assim: de tudo o que vier às tuas mãos para fazer, tendo tua capacidade, faça. E nisso eu entendo que tudo que estiver diante dos meus olhos seja uma oportunidade de Deus para a prática da justiça. A justiça não é minha, não é a própria justiça, mas é a justiça dos céus. É o favor para aquele que está desfavorável. É a prática, a ajuda para aquele que não tem ajuda. E tantas outras coisas demais que podemos citar, não tem nada a ver com a justiça do homem, que é comparada pela palavra de Deus como um trapo de imundícia. Poucas pessoas olham dessa forma. Quem viu no grupo da igreja ontem, eu compartilhei uma foto, uma oportunidade de vaga de emprego. Quem viu isso ali no grupo? Eu estava indo para Farroupilha, ou para Bento, não me lembro para onde que eu estava indo. E um cara me ligou. Uma pessoa me ligou. Lá de Esteio. Estava eu e minha esposa dentro do carro e ele falou assim: eu gostaria de falar com o pastor da comunidade Nova Aliança. Eu nem perguntei como é que foi que ele conseguiu meu telefone. Eu falei: eu sou o pastor. Ele se apresentou, falou do trabalho dele. Ele diz assim: eu trabalho com uma agência de emprego, nós temos captação de empregos e nós temos vagas para a Serra. E como eu sou um servo de Deus, estou numa outra igreja, eu prefiro primeiro abençoar os da casa. Falou bem assim. Eu quero dar essa oportunidade para os irmãos da igreja, os irmãos da sua igreja, essa oportunidade. Eu falei: é claro. Eu falei: manda para mim todas as informações que eu vou compartilhar nos grupos da igreja. Preste bem atenção. Quem que faria um tipo de coisa assim? Vou dar preferência para o meu próximo, os da casa. Sabe, eu já tive muitos problemas na minha vida, principalmente em questão de relacionamento. Quando eu fazia minhas viagens, ou que eu ia fazer alguma atividade, eu sempre queria levar alguém junto. Né? Sempre queria levar alguém. Vamos levar o fulano, a Fabiana, Guilherme, vai tirar férias, é você só. Ai, o que tu acha da tua sobrinha? O que tu acha do fulano? O que tu acha da tua mãe? Eu falava um monte de coisa. Sabe, primeiro é o próximo. Aquilo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o meu próximo. Isso é um princípio de Isaías 58. Não é esse o jejum que eu escolhi? Que repartas o teu pão, que se compadeça, que solte as ataduras da impiedade. Depois que você faz tudo isso, primeiro para o teu próximo, então está escrito no texto: a luz, o brilho da glória de Deus, a luz da justiça de Deus brilhará sobre ti. Sabe, assim, olhando para essa mensagem, algumas vezes eu acredito que, como está escrito no livro de Tiago: pedis, não recebeis, porque pedis mal, a Bíblia diz. E dentro do contexto existem alguns critérios lá, e eu quero só observar um. A oração é egoísta. Aquela oração que eu faço só em meu benefício, só para minha própria justiça. E eu vou encerrar essa mensagem, nós vamos orar, citando aqui um testemunho próprio de vida. Um dia, lá em Brasília, eu me inscrevi para um concurso público do DENIT. Estudei e fui fazer um jejum, pastor, você está ali, para Deus abrir a porta. Porque eu precisava. Fiquei 3 dias trancado dentro da igreja, só com água, orando e clamando. E quando terminava o jejum que eu fazia, eu chamava meu pai e a pastora Rosa, a irmã do pastor Bira, para me ungirem, orar e me abençoar. E quando terminou o jejum, chamei eles foram lá na igreja. Meu pai orou por mim, a pastora foi ungir, e ela olhou para mim e disse assim: Guilherme, Deus não vai te dar vaga. Eu falei: por quê? Porque você não pediu para o teu próximo primeiro.
Eu me lembro que naquela época o pastor Bira ainda diz assim: teve fulano, ciclano aqui da igreja aqui também que se candidataram para a vaga, para fazer o mesmo concurso. Eram mais ou menos 35 mil candidatos para uma vaga. Era essa a proporção. Eu, de fato, naquele momento eu sabia que eu não ia entrar. Mesmo assim eu fui lá e fiz o concurso. Porque eu não orei pedindo para que Deus colocasse meu próximo, o irmão da minha igreja. Vários outros irmãos e irmãs da igreja que também estavam fazendo o mesmo concurso. E ela disse para mim: é mais certo que Deus coloque o ímpio. Você está entendendo? Quando você ora pedindo coisas para você, você pede para o teu próximo também. Veja, você vai olhar para a oração que Jesus ensina. Perdoa as minhas ofensas, assim como perdoa aquele que tem me ofendido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você começa a observar que sempre tem um negue-se a si mesmo. Sempre tem renúncia, sempre tem entrega. E a gente não dura por causa de orgulho. Não vamos espirituais. Você está entendendo isso? Nessa noite Deus manda te perguntar: quais são os teus valores do reino de Deus? Cuida do que é meu, você cuida do que é seu? Ou você diz: o que é meu é seu também? Você está entendendo? Se coloque em pé. Eu quero orar com vocês. Quero chamar o pastor Bira para fazer essa oração. Não sabemos tudo, não sabemos orar como convém, a Bíblia diz. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda, nos intercedendo e operando em nós o querer efetuar. E nesta noite eu quero te convidar a pedir essa ajuda. Amém. Aleluia. Já que é semeadura, vamos orar pela pessoa que está do nosso lado. Ore pela pessoa que está do seu lado. Escolha alguém para orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco em tuas mãos a tua igreja, o teu povo. Peço a sua bênção, Senhor, e seu favor. Abre as portas e abençoa teus filhos, ó Deus. Abençoa a nossa família. Abençoa a família do meu irmão. Abençoa os filhos do meu irmão, Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Edifica. Deus, dá o crescimento. Em nome de Jesus Cristo. Abre portas, ó Deus. Cura a tua igreja. Cura o meu irmão, Senhor. Em nome de Jesus, venha o